Muitas vezes, elas necessitam de um bate-papo mais sério e mais longo. Que sejam incutidas nelas também responsabilidade. Que sejam alertados com relação à responsabilidade que têm sobre seus atos do passado e as que estão tendo agora, também pelo que farão no futuro na próxima encarnação. É trabalho sério, sim, trabalho de conscientização dos espíritos que vão habitar a Terra daqui a alguns anos. Por isso todas as pessoas envolvidas neste trabalho devem estar atentas para o que estiverem falando e o que estiverem sentindo quando conversam com esses pequeninos seres. São espíritos milenares, com extremo conhecimento, por um tempo adormecido em suas memórias, para que possam evoluir de forma mais tranquila. O que for dito a eles será também gravado e fará parte do seu arquivo mental, eternamente. Por isso, meus amigos, estejam atentos a todas as suas atividades, aos seus pensamentos principalmente. Levem as palavras de Cristo onde quer que forem, onde quer que estejam. Façam também com que as pessoas comecem a despertar para a existência de algo mais forte que elas, essa força maior que nos guia todos os instantes de nossa caminhada. E sejamos nós onde estivermos, a demonstrar esta força que faz com que nos mantenhamos em pé e com coragem, que faz com que sorrimos e fiquemos felizes. Essa força que nos abraça, essa força do nosso Pai que não abandona nenhum dos seus filhos, em instante algum, nós é que muitas vezes lhe voltamos as costas. É hora de toda a humanidade voltar os seus olhos a Deus em agradecimento e pedir para que todos os nossos males sejam eliminados, e nós possamos então ser a verdadeira família que buscamos. A família do terceiro milênio onde nós poderemos nos amar, como Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás de forma tão bela, com palavras tão doces. Até hoje nós repetimos as mesmas frases que ele nos deixou. É preciso que nós comecemos a analisar estas frases e não só dizê-las simplesmente. Precisamos sentir cada uma das palavras que o Mestre nos deixou na oração que fez ao Pai. Que nós possamos também nos unir em amor a Deus e rezar a Ele. Pedir, mas não só pedir, mas agradecer também. Agradecer tudo o que tivemos na nossa vida, tudo o que temos dia a dia, tudo o que pudermos conquistar. Porque não conquistamos somente com as nossas forças, conquistamos muito mais com as forças divinas. Porque só cabe a nós aquilo que Deus nos permite, e por isso devemos agradecer pelas dificuldades que temos, porque é delas que precisamos para crescer. Nem sempre somos felizes com tantas facilidades. É preciso muitas vezes passarmos por problemas sérios que parecem não ter soluções para que nós comecemos então a nos sentir felizes. Porque quando nossa vida parece muito fácil e todas as questões são resolvidas rapidamente, nós não damos valor aos instantes da nossa vida. Não damos valor ao ar que respiramos, às pessoas que estão à nossa volta, e não damos valor à nossa família. Enquanto que estes são os bens maiores e são as coisas mais simples, mas aquelas que nos fazem mais perto do Pai. É dele que devemos nos aproximar em amor e em espírito. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações de hoje para sempre. Um pouquinho da história do Arte Cura contada pela Fabiana Donadel do Centro Espírita Ramatiz de Lages, SC. O trabalho de Arte Cura foi iniciado quando um espírito feminino de 6 para 7 anos sintonizou, desenhando um vaso de violetas. A partir deste dia, o espírito Doutora Marta começou a repassar-nos orientações sobre a arte cura e sua importância no contexto da reencarnação. Após o atendimento das crianças, Doutora Marta sintonizava e pela psicofonia, integrava a equipe cada vez mais à creche, dando-nos responsabilidade e ânimo a fim de continuar a tarefa iniciada. O atendimento a essas entidades na forma infantil ou não, é sempre acompanhado das técnicas apométricas, facilitando assim o socorro desses amigos. Nesses encontros a prece é uma constante. Por esta razão, a abertura e o encerramento são realizados através de uma prece que, além de ser um pedido de apoio espiritual, é também um agradecimento pela oportunidade de sermos úteis na seara do Nazareno. Mensagem da Doutora Marta. Que o amor do menino Jesus encha o coração de cada um dos irmãos que, tão generosamente, doaram com a maior vontade e caridade, a energia necessária para que nossos pequenos anjos superassem algumas de suas dificuldades.
Quero deixar aqui o meu agradecimento e da equipe que auxilia esses jovens espíritos, jovens em tamanho, não em experiência, mas que precisam de um atendimento especial e banhado de amor para que retornem ao caminho da paz e tranquilidade que muitas vezes abandonaram. Recebam as flores que os pequenos anjos entregam a vocês neste momento. Guardem-nas, regando-as sempre com a vontade sincera de auxiliar o próximo, mesmo o desconhecido com quem cruzamos na rua e que necessita, naquele momento, apenas de um sorriso que ilumine seu dia ou sua vida de dificuldades. Que o perfume das flores sirva como bálsamo no momento em que procurarem alívio, seja para o físico, seja para o espírito. Prossigam na grande e luminosa estrada do Senhor. Que Deus esteja no coração e na mente de cada um dos irmãos Marta. O Espírito Marta ou Doutora Marta trabalha na orientação da creche Coração de Jesus, um apêndice da Congregação Jesus Nazareno, dirigida pela irmã Teresa. A mensagem acima foi repassada através da psicografia no final de uma reunião de estudos mediúnicos, onde é costume realizarmos a prática mediúnica. Nesses momentos as equipes socorristas trazem para atendimentos aqueles espíritos que se encontram em dificuldades. Do mesmo modo os componentes da creche Coração de Jesus trazem para tratamento espíritos na forma infantil que estão se preparando para futuras encarnações. O objetivo dessa atividade é a conscientização dessas crianças, bem como a recomposição de lesões ocorridas em vidas passadas e que ficaram gravadas no MOB, modelo organizador biológico, ou corpo astral. Além disso, existe a maravilhosa possibilidade de conversar com nossos futuros filhos, sobrinhos e netos, percebendo nuances de suas personalidades e preparando-os para a futura encarnação, eliminando com o auxílio das técnicas apométricas os traumas e apegos de passado causadores dos maiores desequilíbrios da criatura durante o período encarnatório. Imaginem evitar a aparição de problemas orgânicos, cegueira, surdez, problemas emocionais e psíquicos, através de conversas com nossos futuros filhos. Eis uma ferramenta de trabalho esplêndida para aqueles que estão se iniciando no exercício da mediunidade. Lápis coloridos, folhas de papel, amor e alegria e a permissão para que as crianças sintonizem, façam seus desenhos, contem sua história e sejam curadas. Com a sintonia leve e tranquila das crianças, os médiuns novatos conseguem educar sua mediunidade, acreditando que as manifestações espirituais são verdadeiras e não simplesmente manifestações do inconsciente coletivo. A creche Coração de Jesus, narrativas da Fabiana Donadel. Deparei-me com um portão de grades torneadas de material desconhecido por nós encarnados. Ao tocá-lo ele se abriu e senti a vibração de extrema alegria. Sua cor é dourado suave e traz em sua estrutura as iniciais da instituição. No alto do portão de estrutura arredondada está, em letras cursivas, o nome da creche. O caminho que leva à porta do prédio principal é de terra fofa ladeado por grama de verde intenso e pequenas flores semelhantes às cravinas e cravos que os encarnados conhecem. Nesse prédio fica a administração e o alojamento dos professores e visitantes. À direita, outros dois prédios que parecem casas de boneca tamanha é a delicadeza de sua arquitetura. Nesses prédios situa-se o alojamento das crianças que estão mais próximas do processo de reencarnação. Nessas construções permanecem enfermeiros, professores e alguns familiares dos reencarnantes para traçar os planos da futura vida física. No andar térreo do prédio principal acontecem as aulas. Hoje poderei visitar a sala do Evangelho tão falada pelas crianças atendidas na Arte Cura. É uma sala grande e confortável. As paredes são brancas e os detalhes do rodapé, teto, janelas e portas são de amarelo bem clarinho. Os móveis são em tamanho apropriado e em cada mesa agrupam-se 4 crianças. As cortinas parecem películas e são de um branco leitoso com suaves cintilâncias de dourado em forma de estrelinhas. Existem 2 estantes. Uma com evangelhos como aqueles que conhecemos e outra com evangelhos ilustrados que, para ativar o interesse dos pequeninos, têm figuras em movimento à medida que as palavras são pronunciadas pelo leitor. Outros evangelhos ao serem abertos cantam ou descrevem as histórias de Jesus. Todas as aulas são iniciadas e encerradas com uma prece realizada pelas crianças.
São preces singelas e sinceras desses amigos que em sua maioria estão na forma infantil pela necessidade de aprendizado, pois somente assim aceitarão todos os ensinamentos e o abrigo de um posto de socorro, uma vez que se isso não ocorresse estariam em zonas de extremo sofrimento. O piso do prédio é branco e em alguns lugares as lajotas são de cores diferentes e formam frases como a da entrada onde se lê: "Aqui reina o amor". Um pouquinho do meu amor e admiração pelo Arte Cura. No dia 22 de novembro de 1997, voltei a Lages para participar do Arte Cura. Quando comecei a reunir os textos sobre o trabalho, algumas palavras da irmã Teresa ficaram na minha mente, que as pessoas que estiverem envolvidas devem estar atentas ao que estiverem falando ou sentindo quando conversam com esses pequeninos seres, pois o que for dito a eles, será gravado eternamente. Assim, procurei e encontrei o livro Historias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela LAC. Meu objetivo naquela oportunidade era testar a leitura do Evangelho numa linguagem dirigida para as crianças. Para minha surpresa, a resposta foi imediata e além da minha expectativa, foi amorosamente emocionante. Segundo o relato da médium Rosana, fomos transportados a uma sala com espesso tapete rosa, onde um personagem vestido de branco e botões dourados sentado numa poltrona, fazia a leitura para 15 crianças, já não era uma só. Do chakra frontal do leitor, saiam fios dourados que o ligavam aos frontais das crianças que sentadas em círculo, ouviam atentamente a parábola da torre, Lucas 14, 28, 30. Do chakra laríngeo, saiam ondas de luz. Um círculo de anjos energizava e apoiava a cada uma das crianças com suas mãos luminosas. Aquela primeira criança, Mateus, à medida que ouvia a história, revivia algumas encarnações cujas lembranças iam sendo transmutadas. Ao final da leitura, eu ainda perpassado de emoção, ouvi que Mateus faria uma visita à nossa fraternidade espiritual Dr. Lourenço em São Paulo. Num segundo caso atendido naquela noite, uma criança revoltada, rabiscava um círculo preto, não quis dizer o seu nome nem queria conversa, aceitando porém que eu lesse a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37. Não houve tempo de terminar a leitura da história, pois era hora de recolher, mas a criança já em tom dócil se despediu, dizendo que voltaria para ouvir outra história, pois a tia estava chamando. O relato da médium. Aquele ser estava muito revoltado, pois a sua última encarnação foi muito curta além de sofrida. Durante a leitura, reviu mentalmente algumas encarnações passadas onde inflige grandes sofrimentos a outras pessoas. Quantas bênçãos recebi das mãos do Mestre, naquela noite! Uma emoção muito forte e sentimento terno e amoroso perdura na minha alma. Uma gratidão enorme brota do meu coração. Ao término dos trabalhos da noite, outros médiuns que acompanharam parte do atendimento vieram perguntar o nome do livro que estava sendo lido e comentaram o quanto tinha gostado. Um deles comentou que em outra mesa, outra criança refratária e revoltada como aquela da segunda história, por mais conversa e tentativas de aproximação que o doutrinador tivesse tentado, acabou saindo com um mínimo de sucesso. Segundo Emmanuel, que prefaciou o livro, um amigo das crianças relaciona historias que Jesus contou para que os pequeninos o encontrem no santuário do coração. Auxilia-os, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo, e terás a inspiração do Senhor, assegurando-lhe abençoada luz ao porvir. Portanto, é com muita gratidão e afeto que deixo o meu abraço fraternal aos amigos do Centro Espírita Ramatiz, de Lages, SC, pela oportunidade de sentir o amor de Jesus. Que a paz do Senhor os acompanhe sempre nesta senda do amor. Micro-organizadores florais. Um novo complemento terapêutico no desdobramento anímico espiritual. Por Fabiana Donadel G. I. Ramatiz, Lages, SC. Em 6 anos de trabalho e pesquisa, o Dr. Edvard Bach, médico, patologista e bacteriologista inglês, editou várias obras e entregou à humanidade, descritas e analisadas, 38 essências extraídas de flores, criando o sistema de terapia floral do Dr. Edvard Bach. Aos colegas, escreveu: caros colegas, seria maravilhoso formar uma pequena fraternidade sem hierarquia ou escritório, ninguém maior ou menor que o outro, que se devotasse aos seguintes princípios.
que nos foi revelado um sistema de cura que a memória dos homens desconhecia, e através da simplicidade dos remédios à base de flores, podemos anunciar com certeza, absoluta certeza, o seu poder de vencer a doença. Que nunca criticaremos nem condenaremos os pensamentos, as opiniões e as ideias dos outros, sempre lembrando que todos são filhos de Deus, cada um empenhando-se à sua maneira para encontrar a glória de seu Pai. Que nos levantaremos, como cavaleiros antigos, para destruir o dragão do medo, sabendo que nunca poderemos dizer uma palavra de desencorajamento, mas que podemos trazer esperança, sim, e principalmente certeza aos que sofrem. Que nunca seremos arrebatados pelo aplauso ou pelo sucesso que encontraremos em nossa missão, pois sabemos que somos apenas mensageiros do poder maior. Que conforme formos ganhando cada vez mais confiança dos que nos rodeiam, proclamaremos que acreditamos ser agentes divinos enviados para socorrê-los em suas necessidades. Que, conforme as pessoas se recuperarem, anunciaremos que as flores do campo, que as estão curando, são a dádiva da natureza, que é a dádiva de Deus. Assim as traremos de volta à crença no amor, na misericórdia, na terna compaixão e no poder do Supremo Senhor. Edvard Bach. Carta extraída do livro A Terapia Floral, escritos selecionados de Edvard Bach, Grande Editora. Nesta carta escrita em 26 de outubro de 1936, não nos resta dúvidas de que Edvard Bach foi inspirado e conduzido por mãos luminosas a fim de nos deixar uma maravilhosa fonte de cura e equilíbrio. Também conduzidos pela espiritualidade, começamos a observar que, nos pacientes atendidos em nossa casa, eram instaladas pequeninas flores. Curiosos, indagamos aos mentores o significado delas. Nos informaram, então, que se tratavam de micro-organizadores florais, pequenos aparelhos utilizados para a reharmonização dos níveis de consciência e reequilíbrio energético, em caso de doenças. Segundo os amigos espirituais, os organizadores são construídos com base em moderno microprocessador, sempre na forma hexagonal, carregando consigo a mensagem curativa que será dinamizada pela essência floral. Une-se, portanto, a cibernética e a tão difundida terapia floral, e ainda a apometria, cujas técnicas facilitam a implantação dos MOV. O que varia nos micro-organizadores florais são as essências que proporcionam uma aparência diferenciada, que se adaptará ao desequilíbrio em questão. Seu uso é recomendado em quaisquer desarmonias, desde as doenças físicas até as emocionais e psicológicas. Os micro-organizadores podem ser solicitados à espiritualidade que os colocará na mão do operador, médium doutrinador, que deverá posicioná-lo sobre o bulbo cerebral, do médium ou no próprio paciente, ou sobre a parte do corpo afetada pelo desequilíbrio. Percebe-se ainda a instalação desses organizadores nos chakras, pois através deles se conseguirá um efeito dinamizador capaz de perpetuar a ação dos pequenos aparelhos. Os micro-organizadores, normalmente, ficam instalados no duplo etérico. Ao tratarmos de doenças orgânicas, essa posição é regra. Porém, pode ocorrer a implantação dos mesmos, no nível de consciência que for portador da causa raiz da problemática. Em caso de doenças psicossomáticas ou mentais, os microorganizadores vão conter uma mensagem que se repetirá tornando a frequência mental do paciente mais positiva, a ponto de modificar-lhe o comportamento desajustado. Específicos para cada doença ou anomalia, os organizadores florais resultam em grandes benefícios. O tempo para a percepção ou visualização dos resultados varia de acordo com o grau de aceitação do paciente. Lembramos que essa rejeição pode dificultar a ação dos mesmos, porém não elimina seus efeitos, mesmo que o tempo de permanência tenha se resumido a poucos segundos. Temos percebido casos de evidente melhora. Os fumantes e alcoólatras, a partir da instalação dos microorganizadores, diminuem consideravelmente o uso do vício, até sua total eliminação. Os micro-organizadores florais podem e devem ser associados a toda e qualquer prática terapêutica, realizada com ou sem a presença de médiums. Não possuem efeitos colaterais uma vez que são elaborados partindo de elementos vibracionais da natureza, unidos ao sentimento universal do amor, pelas mãos caridosas dos agentes da bondade divina que encontram-se no mundo espiritual, trabalhando abnegadamente na seara do bem.